Imagine um rei cujo trono era a dor e cuja coroa era uma máscara de prata. Imagine um jovem que, no auge de sua vitalidade, foi condenado a uma morte lenta, forçado a assistir seu próprio corpo se desfazer dia após dia, e que, ainda assim, cavalgou à frente de exércitos, impôs sua vontade a nobres orgulhosos e se tornou o maior pavor de um dos maiores generais que o mundo já viu. A pergunta que ecoa através dos séculos não é como ele morreu, mas como ele conseguiu viver. De onde vinha essa força sobre-humana que emanava de um corpo tão frágil? De onde vinha a luz que brilhava através de tantas rachaduras? Nesta jornada, vamos além da história. Vamos usar a filosofia e a psicologia para decifrar o código da fortaleza interior de Balduíno IV, o rei leproso, e descobrir o que sua vida extraordinária pode nos ensinar sobre como comandar a nossa, especialmente quando o mundo ao nosso redor, ou o corpo que habitamos, parece nos trair. Mas por que olhar para a história de um rei que viveu há quase 1000 anos? O que a jornada de um monarca medieval em uma terra distante pode ter a ver com a nossa ansiedade, com nossas crises de carreira, com a nossa luta diária no século XXI? A resposta é tudo. Porque a lepra de Balduíno é uma metáfora para a condição humana. A lepra de hoje pode não comer a pele, mas ela corrói a alma. Ela pode ter o nome de depressão, de ansiedade crônica. Pode ser um burnout que te esgota a força, uma doença autoimune que limita seu corpo, ou a dor de um coração partido que parece nunca cicatrizar. Todos nós carregamos alguma forma de ferida, alguma condição que nos limita e nos faz sentir inadequados. E todos nós, assim como o rei, usamos uma máscara para escondê-la. A máscara do está tudo bem na reunião de trabalho, o sorriso na foto de família, a postura de força que mostramos ao mundo, enquanto por dentro, em silêncio, sentimos que estamos desmoronando. Estudar a vida de Balduíno, portanto, não é estudar a história, é estudar a resiliência em sua forma mais pura. É aprender com um mestre que nos provou que é possível não apenas sobreviver, mas liderar, criar e viver uma vida de imenso propósito, não na ausência do sofrimento, mas exatamente no centro dele. Ele nos oferece um mapa para governar nosso próprio reino interior, especialmente quando ele está sob o mais violento dos cercos. E se essa busca por força em meio ao caos é o que te trouxe até aqui, se você também quer aprender a reinar sobre seu próprio reino interior, aproveite este momento para se inscrever no canal. Você se junta a uma comunidade que não foge das perguntas difíceis e me ajuda a continuar trazendo essa sabedoria prática para os nossos dias. É rápido, e então continuamos nossa jornada. Agora que entendemos por que a história de Balduíno é tão relevante, vamos abrir a caixa de ferramentas dos filósofos. Para entender a magnitude de sua força interior, precisamos primeiro compreender o caos que o cercava. O reino de Jerusalém era um barril de pólvora. Internamente, nobres ambiciosos como Guy de Lusignan e Reinaldo de Chatillon disputavam poder, formando facções que ameaçavam rasgar o reino ao meio. Externamente, o sultão Saladino, um dos maiores gênios militares da história, unificava o mundo islâmico com um objetivo claro: apagar o reino cristão do mapa. É neste cenário de traição interna e ameaça externa que a filosofia de Balduíno brilha. A primeira e mais fundamental lição estoica que ele personificou é um princípio simples e radicalmente poderoso que podemos chamar de o círculo do poder. A regra é esta: em qualquer situação da vida, desenhe um círculo imaginário ao seu redor. Dentro deste círculo está tudo o que você pode controlar diretamente: suas escolhas, suas reações, seu caráter, seu esforço. Fora do círculo está todo o resto: a opinião dos outros, a economia, as doenças, o passado. Um mestre de si mesmo dedica 100% de sua energia ao que está dentro do círculo e aprende a aceitar com serenidade o que está fora. Balduíno aplicou essa regra com perfeição. A lepra, a traição de seus nobres, a genialidade de Saladino, tudo isso estava fora de seu círculo do poder. Em vez de se lamentar, ele focou no que estava dentro, sua mente,
estudando táticas militares, seu caráter, projetando autoridade na corte e suas decisões, mesmo que tivessem que ser tomadas de uma liteira carregada. Vemos isso em ação na crise com Reinaldo de Chatillon, um nobre imprudente que, quebrando uma trégua, atacou uma caravana muçulmana. Saladino, furioso com a quebra da palavra, marchou com seu exército. Balduíno não controlava a imprudência de Reinaldo nem a fúria de Saladino. O que ele fez? Agiu dentro de seu círculo. Mesmo devastado pela doença, ele reuniu suas tropas, marchou por dias sob o sol escaldante e se posicionou entre os dois exércitos, não para lutar, mas para impor a ordem. Ele não podia curar seu corpo, mas podia honrar um tratado. Ele não podia mudar a natureza de seus vassalos, mas podia assumir a responsabilidade por eles. Isso é a virtude estoica da justiça em ação. Fazer a coisa certa, mesmo com um custo pessoal imenso. A segunda lição é usar a consciência da morte como combustível para a vida. A Batalha de Montgisart é o maior exemplo disso. Com apenas 16 anos, doente, Balduíno liderou uma força minúscula contra o exército massivo de Saladino. A lógica dizia que era suicídio, mas um homem que já encara a morte todos os dias é libertado do medo dela. Sua certeza da finitude não o paralisou. Ela o tornou destemido. Como disse o filósofo Sêneca, pensemos na morte. Quem teme a morte não fará nada que seja digno de um homem vivo. Balduíno não apenas pensava na morte, ele vivia com ela, e isso lhe deu a coragem para realizar feitos que homens saudáveis jamais ousariam. Finalmente, Balduíno nos ensina sobre a fortaleza interior. Em seus últimos anos, cego e com os membros mutilados, sua fortaleza externa, seu corpo, estava em ruínas. Mas sua mente, sua fortaleza interior, permanecia inexpugnável. Ele continuava a governar, a julgar e a liderar. Ele nos ensinou que a dor é um fato físico, mas o sofrimento é uma escolha mental. A lição para nós é direta. Quando o corpo cansa, quando o burnout chega, quando a crise bate, é a força do nosso caráter e dos nossos valores que assume o comando. A pergunta de Balduíno para nós é: o que na sua vida é tão importante que você faria mesmo sentindo dor ou exaustão? Essa disciplina mental era o escudo de Balduíno. Mas por trás do escudo havia uma batalha ainda mais complexa, uma batalha psicológica travada sob uma máscara de prata. A força de Balduíno, no entanto, não vinha apenas de uma disciplina filosófica. Para entender a camada mais profunda de sua resiliência, precisamos mergulhar na sua batalha psicológica, simbolizada por sua icônica máscara de prata. Ela era muito mais do que um disfarce. Era uma arma psicológica e o palco de seu maior conflito interior. Imagine o silêncio na corte quando o rei entrava. A máscara de prata, lisa e sem expressão, o transformava. Ele deixava de ser um jovem doente para se tornar um símbolo, uma ideia de poder real. A falta de expressão era o que a tornava tão intimidante. Ninguém, nem amigos nem inimigos, sabia o que ele pensava ou sentia. Era uma tela em branco onde todos projetavam seus próprios medos. Na psicologia de Carl Jung, essa face que mostramos ao mundo, esse papel que desempenhamos socialmente tem um nome: a persona. A persona de Balduíno era a do rei inabalável, e ele a usava com maestria para cumprir seu dever. Todos nós usamos uma persona. É a máscara do profissional competente que nunca falha, a da mãe que dá conta de tudo, a do cara engraçado que nunca tem problemas. Qual é a sua máscara de prata? Aquela imagem que você projeta para o mundo para ser respeitado, aceito ou amado. E qual o custo de usá-la todos os dias? Porque toda persona esconde algo. Por baixo da máscara do rei vivia a sua sombra, e a sombra de Balduíno não era maldade, era dor. Era a sua humanidade ferida. O medo constante, a solidão de sua condição, a frustração de um corpo em decomposição. Era tudo aquilo que um rei em sua função não podia demonstrar. A dor, quando negada e reprimida, pode se transformar em um veneno que amarga a alma, gerando ressentimento e tirania. O grande milagre psicológico de Balduíno
não foi apenas vencer batalhas, foi não ter se tornado um tirano amargo em seu próprio trono, foi não deixar que a dor de sua sombra envenenasse seu caráter. Ele parece ter feito um pacto consciente. Ele usaria a persona do rei para servir ao seu povo, mesmo que o preço fosse o isolamento de sua alma sofredora. Ele não se identificou com a máscara, nem se afogou na sombra. Ele segurou a tensão entre os dois. Sua genialidade foi ser, ao mesmo tempo e com plena consciência, o rei e o leproso. E é nesse equilíbrio precário que encontramos a sua verdadeira força. Esse processo de reconhecer, confrontar e integrar as partes luminosas e sombrias de nós mesmos para nos tornarmos um ser completo é o que Jung chamou de processo de individuação. É a mais pura alquimia psicológica. Balduíno pegou o chumbo de sua condição, a matéria mais vil e dolorosa, e em vez de escondê-la ou ser destruído por ela, ele a usou como o fogo para forjar o ouro de seu caráter e de sua lenda. A individuação não é a busca da perfeição, mas a coragem de ser completo. E talvez ninguém na história tenha sido tão terrivelmente, e ao mesmo tempo, tão gloriosamente completo quanto o rei leproso. Mas como a saga de um rei do século XII pode, na prática, nos ajudar a enfrentar nossas batalhas no século XXI? O legado de Balduíno não são castelos de pedra, mas princípios para a construção de uma fortaleza interior. E aqui estão 3 formas de começar a aplicar essa sabedoria na sua vida, hoje. Primeiro, governe o reino da sua carreira. Você pode ter um chefe difícil ou um mercado instável. Isso está fora do seu círculo do poder. Reclamar deles é desperdiçar energia. O que está dentro? Sua excelência, seu aprendizado, sua rede de contatos, sua atitude. Balduíno nos ensina a focar obsessivamente em nosso próprio desempenho e preparação. Torne-se tão bom no que você controla, que o que você não controla se torna menos ameaçador. Prepare seu currículo, aprenda uma nova habilidade, seja a pessoa mais confiável da equipe. Você governa seu esforço, não o humor do seu chefe. Segundo, use a consciência da morte contra a ansiedade moderna. Nossa ansiedade floresce quando damos um peso desproporcional a problemas triviais. Uma discussão no trânsito, um e-mail ríspido, o medo do que os outros vão pensar. A lição de Balduíno nos convida a perguntar: diante da minha finitude, este problema que me tira o sono hoje realmente importa? Daqui a 5 anos, eu me lembrarei disso? Usar a morte como um filtro nos ajuda a focar no que é essencial, a investir nossa preciosa energia emocional no que verdadeiramente constrói nossa vida e a deixar o resto passar como a poeira que é. Terceiro, gerencie sua máscara de prata nas redes sociais. Hoje, nossa persona digital, nosso perfil no Instagram ou LinkedIn é a nossa máscara de prata. É o feed perfeitamente curado que mostra apenas nossas vitórias, nossos sorrisos, nossos sucessos. E por baixo, muitas vezes se esconde uma sombra de insegurança, comparação e a sensação de que não somos bons o suficiente. A lição de Balduíno não é apagar o perfil, pois a persona é necessária. A lição é a integração. É ter a coragem de ser honesto sobre suas lutas com amigos de confiança. É praticar a autoaceitação em um diário, reconhecendo sua lepra interior, suas falhas e dores, sem julgamento. É entender que sua força e seu valor não vêm da perfeição da sua máscara, mas da sua coragem de ser uma pessoa inteira, com luz e sombra. E é aqui que a história de Balduíno, o rei leproso, deixa de ser uma lição de história e se torna um espelho para a nossa própria alma. Vivemos em uma era que busca a perfeição, que tenta otimizar, hackear e eliminar toda dor, toda fraqueza, toda imperfeição. Nós vemos nossas feridas como falhas a serem escondidas sob o tapete da positividade forçada. Balduíno nos ensina a verdade oposta e libertadora. A verdadeira força não é a ausência de fraqueza, mas a coragem de agir na presença dela. Ele nos lembra que cada um de nós é o soberano de um reino, o reino da nossa própria mente, das nossas escolhas, do nosso caráter. E este reino está constantemente sob ataque.
Nossos inimigos podem ser a ansiedade, a dúvida, o trauma, a desesperança. Nossa lepra pode ser a depressão que nos diz para ficar na cama, ou a crise que nos diz que é impossível continuar. A pergunta que a vida de Balduíno nos faz, diretamente, hoje, é esta: você vai abdicar do seu trono por causa das suas feridas? Ou você vai colocar a sua coroa, mesmo que ela seja de espinhos, e reinar sobre o único domínio que é verdadeiramente seu? Essa é a soberania interior dos estoicos. É a individuação de que falava Jung. É a união do nosso eu ideal com o nosso eu ferido, e a descoberta de que nossa maior autoridade emana da aceitação de nossa totalidade. Não precisamos ser perfeitos para liderar nossa própria vida. Às vezes, a maior bravura que existe é simplesmente continuar. Como nos ensinou o grande filósofo Sêneca, às vezes, até mesmo viver é um ato de coragem. Balduíno não foi um grande rei apesar de ser um leproso. Ele foi um grande rei porque, sendo um leproso, ele escolheu todos os dias ser um rei. E essa escolha, a decisão de reinar sobre a nossa própria dor, é um poder que ninguém, jamais, pode nos tirar. Continue comigo, porque a sua história merece ser vivida com intensidade, presença e significado. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil para você. Parabéns por chegar até o final do vídeo. Isso mostra o quanto você está comprometido em melhorar como pessoa, e esse é o primeiro passo para qualquer transformação. Agora, me conta nos comentários, qual dessas coisas mais te trava hoje? Se você pudesse eliminar um peso agora, qual seria? Compartilha comigo, porque isso já faz parte do seu processo de mudança. Se não souber o que comentar, escreva reinado. Assim saberei que você assistiu até o final. Eu leio todos os comentários com carinho. E se ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e fazer parte dessa comunidade que busca evolução todos os dias. Aqui, você encontra ensinamentos práticos para aplicar no seu dia a dia e seguir crescendo sempre. Inclusive, deixo aqui 2 vídeos cheios de sabedoria para você continuar sua jornada de evolução. Até a próxima!